Pela vida de vocês, aleluia. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui, irmãos, para recebermos mais da parte do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo e a sua bondade dura para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não existe lugar melhor do que permanecermos na presença do Senhor, amém? Conscientes dessa presença, daquilo que Ele fez por nós naquela cruz, nós iremos progredir, avançando, olhando para o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a vida futura, amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui uma porção das Escrituras, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida futura, amém? E o impacto disso na presente vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz, verso 1 em diante. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos achados encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia. Então são 10 versículos que nós temos aí. Eu quero pelo menos trazer uma visão panorâmica da vida futura com base nesse texto aqui, considerando também algumas questões contextuais para o nosso avanço e crescimento na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Como era costume do apóstolo Paulo, ele, como Pedro, falando sobre Paulo, Pedro disse: o nosso amado irmão Paulo escreveu muitas vezes coisas até difíceis de entender, que os homens incautos, esses homens corrompem. Era costume do apóstolo Paulo falar sobre a vida futura. Amém? Então Paulo falava bastante sobre a vida futura e ele faz isso em quase todas as suas epístolas. Então, para você entender que a obra de Cristo não parou na cruz. Porque muitos de nós estamos acostumados somente com o cristianismo do passado. Outros estão acostumados com o cristianismo do presente. E outros esquecem da bendita e maravilhosa esperança. Então, para termos uma visão completa da perspectiva da redenção, nós precisamos entender o plano de Deus no geral. O plano do Senhor ultrapassa a cruz e chega no novo céus e na nova terra. Amém? Então nós precisamos entender criação, queda, redenção e a nova criação no futuro. Amém? E isso é maravilhoso demais, porque se nós ficarmos somente focados na presente vida, na presente era, e também no que aconteceu lá no passado, nós seremos crentes somente do aqui e agora e esqueceremos da bendita esperança. Nós estamos aqui para um propósito, por um propósito, amém? Mas nós não somos desse mundo. O próprio Jesus disse: Pai, eu rogo por eles. Eles não são daqui. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Então nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui. E vamos cumprir um propósito que o Senhor deu para cada um de nós, amém? Mas nós estamos caminhando, nós não podemos parar aqui. Nós precisamos ter uma perspectiva também da vida futura. Em outro lugar, 1 Coríntios capítulo 15, não precisa você abrir, Paulo falando sobre a vida futura, ele corrige a falta de consideração acerca da vida futura. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Então, o que é que Paulo está dizendo? Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita só à presente era, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer, irmãos, que para termos um cristianismo, para adotarmos um cristianismo saudável, é necessário considerarmos também, não somente o que ele fez, não somente o que ele está fazendo, mas aquilo que ele fará no futuro. Amém? E isso é a bendita esperança. É aquilo que nós precisamos crer segundo as Escrituras. Então eu quero falar um pouco sobre sobre esse assunto com os irmãos. O texto em questão que nós lemos, de 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 10, é um recorte que está dentro de um contexto maior que eu gostaria de considerar com os irmãos, amém? Se você voltar para capítulo 4, verso 16, vai estar o contexto do capítulo 5, verso 1 e 2. Então coloca capítulo 4, verso 16 em diante. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem o que, gente? Diga, homem exterior. Diga, homem exterior. Veja, o texto diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí o texto fala, porque sabemos, eu sei que na versão que nós estamos vendo não tem o porquê, mas nas versões fiéis tem porquê. Tá certo? Então o texto está conectando. Porque sabemos, o que é que nós sabemos? Aí ele vai dizer, que ainda que a nossa casa terrestre deste tabernáculo. O que é a nossa casa terrestre deste tabernáculo? Eu vou explicar para você. No contexto, Paulo estava falando dos sofrimentos por causa da fé em Cristo Jesus. Ele estava falando que ele estava se desgastando por causa do cristianismo. E ele fala também do desgaste do homem exterior. O que é isso? O nosso corpo. O desgaste que o nosso corpo tem no processo de servir ao Senhor. Tem ou não tem um desgaste? Tem. Aí ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? E aí ele diz que nós não estamos atentando nas coisas que se veem, mas nós estamos atentando nas coisas que não se veem. Porque o que estamos vendo tem prazo de validade. Isso aqui vai se acabar um dia. Mas aquilo que nós não estamos vendo, as verdades futuras, elas são eternas. Amém, irmãos? Aí ele diz, porque sabemos, capítulo 5, verso 1, porque sabemos, ou sabemos, nessa versão que nós estamos vendo, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, o que é a nossa casa terrestre deste tabernáculo? Diga comigo, o homem exterior. Diga, o meu corpo. Diga, este vaso que está aqui presente. Amém? Então, este corpo aqui, que é a casa onde eu moro, é o homem exterior. Tudo bem? Aí Paulo aqui, ele diz, mesmo que a nossa casa terrestre se corrompa, ainda que o nosso corpo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é se desfizer? O que é se desfazer? Se desmontar, se dissolver. Então o que é que ele está dizendo? Ainda que esse corpo se acabe,
Ainda que eu morra, é basicamente isso que ele está dizendo, sabemos que temos da parte de Deus um edifício. Que edifício é esse? Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Tendo considerado isso, Paulo aqui no verso 2, ele ainda vai usar outros exemplos para falar deste corpo presente em comparação ao novo corpo. Amém? Veja, verso 2. E por isso, por causa disso, neste tabernáculo, ele agora chama essa casa, homem exterior, de tabernáculo. Diga tabernáculo. Tabernáculo, a palavra grega aí é tenda. Amém? Tenda móvel. Ainda que esta tenda móvel se desfaça, amém? Nós temos da parte de Deus um edifício. Tenda é uma morada temporária. Edifício é uma morada permanente. Aleluia. Então, este corpo bonito que você está vendo aqui diante de você é um corpo que tem prazo de validade. A cada dia que se passa, as cordinhas dessa tenda estão se soltando. Então imagine que o nosso corpo é uma tenda armada num deserto. E nós estamos com a nossa tenda armada, e eu olho para alguns irmãos aqui nessa igreja e eu vejo as cordas estão se soltando de alguns irmãos aqui. Às vezes estão sendo segurados somente por uma cordinha. Porque o corpo está se desfazendo. A tenda está acabada. Mas fica tranquilo, esse é o destino de todas as tendas. A não ser que nesse processo receba um edifício de natureza celestial. Mas se não receber esse edifício, a tenda vai cair. A tenda vai se desfazer. Então, Paulo está dizendo aqui, ainda que este tabernáculo, essa tenda se desfaça, nós temos da parte de Deus uma garantia, um edifício. Amém, irmãos? E esse edifício ele é de natureza celestial. Agora, note comigo aí no verso 2 ainda, o que é que ele diz que acontece enquanto estamos nessa tenda. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Gememos. Como assim nós gememos nesse tabernáculo? Ele diz, qual é o conteúdo do gemido? Note, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não queremos morrer. Mas enquanto nós estamos aqui neste corpo mortal, nós temos um gemido de esperança. E que gemido é esse de esperança? Ah, como eu queria o meu corpo celestial. Até porque nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então nós não queremos morrer, nós queremos ser revestidos. Nós temos expectativas de sermos tragados, engolidos pela vida que está dentro de nós. Nós queremos que o nosso corpo seja absorvido pela vida. Mas enquanto nós estamos aqui, existe esse gemido, que é esse clamor. Nós não queremos ficar dessa forma, nós queremos algo mais. E aí eu quero fazer algumas considerações acerca do conteúdo desse clamor, desse gemido que tem aqui no texto. Verso 2 ainda, note. Quantos aqui são crentes? Levanta a mão. Batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Mais de um ano de crente, levanta a mão. Ok. Agora para considerar isso que eu vou te falar aqui. Apesar de sermos crentes, de sermos revestidos de poder, termos o batismo com o Espírito Santo, de termos a vida de Deus, mas nós vivemos uma constante guerra. Porque nós olhamos para os nossos membros, ou o nosso homem exterior, e nós encontramos uma lei que guerreia
contra a lei que existe dentro de nós, que é a lei do Espírito de vida. Isso quer dizer que nós estamos, segundo o Espírito, vivendo uma nova natureza, a vida de Deus. Mas segundo a natureza terrena, a natureza carnal, segundo a realidade desse corpo que ainda não foi transformado, nós vivemos ainda com uma guerra. Que Lutero, brincando sobre isso, escrevendo sobre isso, ele diz: tentei afogar o meu homem exterior, mas descobri que ele sabia nadar. Isso quer dizer que não há como, enquanto estivermos neste tabernáculo, não há como a gente não ter dificuldades com o nosso corpo, com as tentações, com as provocações. Por essa razão que o crente deve viver no Espírito, para não satisfazer a vontade da carne, diz as Escrituras. E como é viver no Espírito? É andar em amor, é andar na palavra. Amém, irmãos? Andar no Espírito é andar em amor. Porque quem anda em amor não vai fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, nós estamos fazendo um processo diferente de Adão. Adão, ele tinha vida no Espírito. Quando Adão, e no corpo também, quando Adão morreu espiritualmente, ele recebe morte no Espírito e depois ele morre fisicamente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos vida no Espírito, mas o nosso corpo ainda não nasceu de novo, não foi transformado. Isso quer dizer que enquanto nós estamos aqui, nós teremos que lidar com a tentabilidade, com as tentações, com as provocações de Satanás, com as coisas e as inclinações pecaminosas. Tiago diz: cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, que esta o seduz e o atrai. Não é Satanás, presta atenção. Satanás é uma coisa, natureza que não foi transformada é outra coisa. Então o nosso corpo ainda experimenta o vômito do pecado de Adão. Eu não estou dizendo com isso que apesar de você ser crente, você ainda está naquela realidade pecaminosa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no Espírito você tem a vida de Deus, mas você não nasceu de novo no seu corpo ainda, sua mente não foi transformada ainda. Nós estamos em um processo de renovação, nós estamos em um processo de mudança. E enquanto estamos nesse processo, nós teremos que lidar com as tentações. Chegaram para Kenneth Hagin uma vez e disseram assim: Hagin, ore por mim para nunca mais eu ter problema de tentação e nem com Satanás. Ele disse: tá bom, eu vou orar para você morrer. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós iremos estar lutando contra a carne e contra Satanás. Contra a nossa inclinação carnal. Não é lutando contra os irmãos, não, amém? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas a gente vai resistir Satanás e a gente, irmãos, e nós iremos fazer morrer a nossa natureza terrena, como Paulo diz. Então isso quer dizer, irmãos, que existem tentações e provocações que vêm desse corpo mesmo que não foi transformado, dessa natureza mesmo que não foi transformada. Somente no Espírito é que recebemos a vida de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Ou você nunca teve inclinações, desejos, cobiças, que você olha e você diz assim: mas eu estava no lugar ideal, eu estava no melhor ambiente, eu estava num lugar sagrado, e mesmo assim veio aquele pensamento mau, veio aquele desejo mau. O que é isso? Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, que esta o seduz e o atrai. Então, ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Amém? Então nós estamos nesse tabernáculo e nós não queremos isso, porque nós queremos agradar o Senhor. E nós estamos lutando, irmãos, e é uma luta constante, diária. Nós precisamos lutar contra as inclinações da nossa carne. Porque a carne, irmãos, ela vai querer tudo que for cômodo para ela. Eu já falei isso aqui, mas a carne não quer orar. Se você começar a orar, a primeira coisa que você vai fazer é se encostar.
Se você começar a ler a Bíblia, vai passar um tempo, daqui a pouco você... porque sabemos. Porque esse corpo, ele fica 2 horas, 3 horas, 4 horas na frente de uma televisão para assistir uma série ou para assistir um filme, mas ele não consegue ficar 40 minutos ouvindo uma mensagem. A gente fica incomodado. Toda urina que a gente não fez na vida, a gente quer fazer na hora do culto. Toda sede que a gente não teve na vida, a gente tem na hora do culto. E a gente fica inquieto, e a gente olha o celular, e a gente vê alguma coisa, e a gente fica olhando para o teto, fica contando as luzes. E uma pessoa caminha, a gente olha a pessoa caminhando, e a gente perde aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque a gente está incomodado, porque esse corpo não quer isso. Natureza diferente. Ele ainda não foi transformado. Diga comigo, por essa razão, que eu tenho um gemido. Diga, e esse gemido é de esperança. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. O verso 3, ele diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Eu vou explicar isso. O que é ser encontrado vestidos e não nus? Preste atenção, Paulo está utilizando figuras. Eu vou repetir para os irmãos. Ele está chamando o nosso corpo, o nosso homem exterior, ele está chamando de homem exterior, de casa terrestre, de tenda, tabernáculo, e agora ele está dizendo assim: nós aguardamos uma habitação celestial, né? nós gememos, nós queremos uma habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Qual é o trocadilho de Paulo aqui? Lembrando que Paulo era um fazedor de tendas. Então, quem mais compreendia sobre pergaminho, peles de animais, para fazer tendas, era o apóstolo Paulo. Amém? Pergaminho era utilizado não somente para escrita de textos, mas também para fazer tendas. Então, Paulo está dizendo assim: nós só receberemos esse novo corpo se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que é isso? O que quer dizer isso? O que é ser encontrado vestido? Diga comigo, ser encontrado vestido é estar vivo. Amém? E ser encontrado nu, como ele está falando, é morreu. Isso quer dizer, presta atenção, isso quer dizer que esse corpo é a vestimenta do nosso homem interior. Amém? A vestimenta do nosso homem interior. Este corpo é uma vestimenta do nosso homem interior. Então, essa aqui é a minha veste. Olha que veste linda. Que veste magra. Tem uma professora do Rema, amiga minha, que ela diz assim: Saulo, em você, ela diz, Saulinho, em você o Espírito Santo está apertado. Aí ela pregando sobre isso, ela disse: em algumas pessoas ele está deitado no sofá, tomando água de coco. Se balançando na rede, de tanto espaço que tem. Ai, Jesus. Então preste atenção. O que quer dizer almas nuas? Não se confunda, preste atenção no raciocínio, não se confunda no que Paulo está falando aqui. Não se perca. Paulo está usando linguagens que eram do cotidiano dele para falar da nossa realidade. Amém? Então Paulo está dizendo o quê? O que seria almas nuas? Quando alguém morre e o seu espírito e a sua alma vai habitar com o Senhor, ele está nu. Como assim nu? Sem o corpo. É só a alma e o espírito. Entendeu agora? Ele vai receber um novo corpo por ocasião da ressurreição ou da transformação. Mas olha um detalhe. A ressurreição só é para quem está nu. Mas para quem está vestido, é a transformação. Não estou entendendo, pastor. Você vai entender. Eu estou vestido, sim ou não? Naturalmente falando. Se eu pegar um blazer, eu vou me revestir. Só pode ter revestimento se já tiver vestimenta. Amém? Se eu tivesse sem roupa nenhuma e eu colocasse um blazer, aí eu estava vestido e não revestido. Entendeu agora? Se nós deixarmos o nosso corpo para habitar com o Senhor, nós estaremos nus, sem o corpo. Mas se nós estivermos vivos aqui e o Senhor voltar, aí nós seremos revestidos. Revestidos. A minha pergunta é: você quer ser encontrado
nu para então receber uma vestimenta, ou você quer ser encontrado vestido para ser revestido? Se você disser, eu quero ser encontrado nu, então você quer morrer. Agora, se você disser, não, pastor, eu não quero ser encontrado nu, eu quero ser encontrado vestido, então isso quer dizer que você quer ser transformado ainda em vida. É essa a lógica que o apóstolo Paulo está falando. Quer ser transformado ainda em vida. Então a pergunta é, quem quer morrer aqui, levanta a mão. Eu sei que tem alguns maridos casados, alguns homens que falam assim, eu... Fico brincando porque eu fico vendo uns memes na internet, aí eu fico querendo falar quando estou pregando, aí dá errado, né? Vocês já viram, gente, o homem chegando em casa, contando para a mulher que o cara tinha assaltado ele, chegou e disse assim, bora, passa tudo que você tem. Aí ele chegou em casa dizendo assim, amor, o cara ali chegou para mim e disse, passa tudo que você tem. Aí ela dizia, e aí, você falou o quê? Eu disse para ele, eu sou casado, eu não tenho nada não. Aí ela pergunta, e ele fez o quê? Ele deu um abraço em mim e disse assim, vai lá, parceiro. Aleluia. Só os casados entenderão essa mensagem subliminar. Então, irmãos, é porque veja só, o nosso suco não é nosso suco, é da esposa. Ela pede o dela, mas toma o nosso. É um negócio sério, não é esse negócio? Então veja só, isso só vai acontecer, essa transformação de ser revestido para quem está vestido. Eu já disse, Paulo aqui faz algo maravilhoso, por isso que ele mexe um pouquinho com a nossa mente, porque ele está utilizando a linguagem do cotidiano dele. Amém? Então diga comigo, eu quero. Vamos falar já traduzido, né? Diga assim, eu quero ser encontrado vivo quando Jesus voltar para me dar um novo corpo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não quero morrer não, irmãos. Conversa de morte, rapaz, eu quero ser transformado. Eu quero estar caminhando aqui nas ruas de Paulista, de repente ele transformou. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, mas a certeza que nós temos é que vamos morrer. Era. Mas depois que Jesus veio e morreu numa cruz, ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. Pode ser que alguns aqui não morram, mas transformados seremos todos. Amém? Ô glória. Verso 4. Pois na verdade, vocês vão entender algo aqui que talvez você ainda não tenha considerado. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas por querermos ser o quê? Revestidos. De quê? Para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está dizendo assim, a gente não quer morrer. Ninguém quer morrer. Nós que estamos nesse tabernáculo, que nós queremos ser revestidos. Nós queremos ser transformados. Nós queremos receber essa transformação desse novo corpo. Oh, aleluia. Ele diz para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Preparou para isto. Como assim nos preparou para isto? Preste atenção em algo que eu escrevi uma vez em um livro. Eu disse o seguinte: o arrebatamento da igreja não é mérito para crente fiel. O arrebatamento da igreja é obra da graça de Deus que já está incluso no pacote da salvação. Cristo morreu não por uma possibilidade, Cristo morreu por uma certeza que Ele mesmo já tinha como Filho de Deus para salvar os seus, e nesse pacote da salvação já estava inclusa a transformação do nosso corpo. Ele nos deu o penhor do Espírito Santo e Ele deu o prazo até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Diga, eu tenho um dono. Diga, eu sou propriedade do Senhor. Aleluia. Nos deu o penhor do Espírito Santo. Aí ele diz, para o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então nós pertencemos ao Senhor.
Está em Efésios capítulo 1, verso 14 em diante. Aí ele diz aqui: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Nos preparou para isto o quê? Para essa transformação. Aí ele diz como ele nos preparou. Parte B do verso 5. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Oh, aleluia! Teve um tempo, irmãos, que minha mãe, ela ganhou algumas joias no passado e ela levava para... Vocês lembram que antigamente as pessoas levavam para a Caixa Econômica, né? E eles deixavam lá empenhorado. Então tinha isso. A ideia aqui é que o Senhor fez o quê? Ele nos salvou e colocou dentro de nós o Espírito Santo, dizendo assim, ó, tem um dono, é meu e logo mais eu venho buscar. É meu isso aqui. É meu. Está entendendo? Diga, eu pertenço ao Senhor. Diga, a obra da redenção me livrou do mundo, de Satanás e de mim mesmo. Aleluia! A Bíblia diz, não sabeis que vocês não são de vocês mesmos, mas nós somos do Senhor. Portanto, não é meu corpo, minhas regras, não é assim, é teu corpo, tuas regras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Isso é maravilhoso demais. O Senhor nos preparou para isso, nos dando o seu Espírito, o penhor do Espírito. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha por que eu devo ter bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo, agora Paulo utiliza a linguagem que a gente entende. Antes era o homem exterior, casa terrestre deste tabernáculo. Antes era dessa forma, agora ele já traz o desfecho dizendo que é o corpo. Exatamente o que eu estava explicando. Aí ele diz, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Preste atenção nisso. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Eu chamo isso de uma ausência temporária. O que é isso? Quem tem a vida de Deus aqui dentro de você? Levanta a mão. Como assim Paulo está dizendo que a gente está ausente do Senhor? Mas ele não está dentro? Calma, preste atenção. Calma, preste atenção na linguagem de Paulo. Enquanto estamos aqui neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor. O que isso quer dizer? Que nós não estamos presentes no corpo. Em outras palavras, o que Paulo estava falando é, nós estamos vivendo uma ausência temporária. Sabe por quê? Porque eu não queria somente Deus dentro de mim. Eu não queria somente ter Deus dentro de mim pela fé no Espírito. Não. Eu queria estar com Ele, perto dEle, ver a face dEle. Eu queria tocar nele. Eu não queria somente eu estou presente no Espírito. Não, eu queria fazer igual Adão. E vindo o Senhor caminhando no final da tarde, eu queria ter essa comunhão de falar com Ele face a face. Hoje ainda a gente não consegue porque Ele só está presente no Espírito pela fé. Mas vai chegar um momento que Ele vai estar presente e nós veremos ao Senhor face a face como Ele é. Não é uma presença no Espírito pela fé, é uma presença real, palpável, pastor Vicente, física. Como assim física? O nosso Redentor tem corpo, amém, gente? O nosso Redentor é um verdadeiro homem. A Bíblia diz que nós veremos a face do Senhor. Aleluia. Então a gente vive uma ausência temporária. Que ausência é essa? Cristo está no nosso coração pela fé, nós já experimentamos, sim. Mas, como eu queria. Como eu queria não somente tê-lo no meu coração pela fé. Eu queria estar com Ele mesmo. Eu queria ir para casa com Ele mesmo, literalmente. Eu queria tocar na face dEle, literalmente. Eu queria reclinar a minha cabeça nos seus braços, literalmente. E aí Paulo diz, vivemos então essa ausência. Nós estamos no corpo, nós estamos ausentes. E aí Paulo faz algo aqui que o verso 7 vai mudar todo o sentido que você já leu esse texto. Porque nós somos da palavra da fé. E quando nós lemos esse texto, nós só aplicamos para a fé. E esquecemos qual é o contexto. A fé está inclusa aqui, mas olha o contexto.
ele diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos olhar aqui. O que é que Paulo estava vendo? Paulo estava vendo a tenda dele se desfazendo. Paulo estava vendo o corpo dele se dissolvendo. Paulo estava vendo o corpo dele se acabando. E aí Paulo diz: visto que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. Em outras palavras, nós andamos como se já tivéssemos o novo corpo. A fé aqui é utilizada para eu não ando com base no que eu estou vendo, no sentido do meu corpo. Eu não ando com base naquilo que eu estou testemunhando do meu corpo estar se desgastando. Eu ando pela fé. A fé em que sentido? Na expectativa de que eu terei um novo corpo. Oh, aleluia! Essa expectativa, essa fé citada no verso 7, deve encher o seu peito de expectativas quando você passar quadros difíceis de enfermidades. Eu creio que se você não vai ficar doente, eu creio no poder curador, amém? Mas saiba que, se você ficar doente, se você ficar em cima de uma cama em algum momento, se em algum momento a doença chegar até você, lembre-se de algo: você não vive pelo que você vê. E o que é que eu estou vendo? Um corpo doente. E como é que eu vivo? Eu vivo pela fé, na expectativa do meu novo corpo. Eu não estou lançando a cura para o futuro. A cura já é presente. Mas ela só é cura e depois volta a adoecer de novo e precisa de cura em outra área. Cura uma área, outra área adoece porque o corpo não foi transformado. Mas a expectativa que ele nos dá é de uma casa, de um edifício sem defeito. Sem defeito, que não vai precisar mais de cura. É por isso que a gente fala que não haverá dor, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Oh, aleluia! Hoje nós precisamos de cura. Vai chegar um momento que não vamos precisar mais. Porque esse corpo não terá nem a possibilidade de experimentar um resfriado por causa do tempo que mudou. Porque o Senhor será o sol da nossa justiça. Porque o Senhor brilhará sobre todos. Oh, aleluia! Então o contexto de andar por fé aqui é: eu ando na expectativa do meu novo corpo. É esse o contexto. Amém, irmãos? Aí Paulo disse que essa expectativa é tão grande que, independente disso, ele já queria logo estar com o Senhor. Olha o verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, ficar nu e habitar com o Senhor. Diga comigo, quando um crente morre, diga, quando um crente deixa um corpo, ele vai habitar com o Senhor. Diga, porém, sem o corpo. Diga, almas, espíritos nus. Sem o corpo. Porém, isso é também temporário. Que vai ter a ressurreição. E nós receberemos, todos nós, independentes, um corpo de glória semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Amém? São verdades, irmãos, da vida futura que devem encher o nosso peito, o nosso coração de expectativas. Aí o verso 9, Paulo diz: e por isso, por causa disso, também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outras palavras, como estamos usando essa tenda que o Senhor nos deu para estarmos aqui? Estamos usando o nosso corpo para a glória de Deus?
Pois a Bíblia diz que tudo que for feito por meio do nosso corpo será digno ou não de galardão, de recompensa. Alguém dá um glória a Deus? Então não importa, um dia todos nós iremos comparecer diante do Senhor e receberemos a recompensa, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Agora eu vou ler de novo 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18, você vai entender melhor. Olha o que diz. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, está produzindo em nós um eterno peso de glória. A tribulação é leve e momentânea. A glória é pesada e eterna. Então vale a pena. Então vale a pena a leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque a glória é pesada e é eterna. Então vale a pena os esforços, vale a pena a dedicação, vale a pena você servir ao Senhor de todo o seu coração, vale a pena você se desgastar, deixar o seu corpo, a sua tenda, soltando as cordinhas mesmo, você se desgastando pela obra do Senhor. Porque esse desgaste é leve e momentâneo, mas o que te aguarda é uma glória pesada e eterna. Isso quer dizer que não será em vão o seu trabalho. Não, o Senhor lembra do seu serviço, da sua fidelidade, dos anos de dedicação, de entrega, de serviço na obra dele. Por que nós servimos? Nós servimos não somente porque homens precisam disso. Nós servimos, irmãos, porque é uma das maneiras de nós expressarmos nossa gratidão a Ele. Nós servimos porque nós o amamos, nós amamos a sua face. Nós queremos estar com Ele, irmãos. Aleluia. Nós queremos nos desgastar na obra dele. Porque se nós fôssemos observar e fôssemos tentar quitar, pagar a redenção, nada era suficiente. Por essa razão que o salmista diz: que darei eu ao meu Senhor por todos os seus benefícios? Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando você ama alguém, você quer fazer de tudo para agradar essa pessoa. Não é assim? Se possível, você trabalha para essa pessoa. Você se desgasta, você faz alguma coisa porque você diz assim: não, eu amo essa pessoa, eu quero fazer alguma coisa para ela. Amém, irmãos? Quem ama se doa. Quem ama se desgasta. Aleluia. Na expectativa de que virá a gloriosa recompensa. E ela vem do Senhor. Agora, quando, pastor, vai ter essa transformação do meu corpo? E que corpo vai ser esse? Coloca, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Oh, aleluia, eu gosto desse texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha só, transformará o nosso corpo de humilhação. Olha aqui, Paulo já chama o nosso corpo, a tenda, de um corpo de humilhação. Aí ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser como? Igual ao corpo da sua glória. Ah, pastor, como Jesus vai fazer isso? O texto explica.
Segundo, a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Ô irmãos, eu quero incentivar os irmãos. Eu não estou falando de você fazer loucuras. Eu não estou falando de você deixar de se cuidar para estar dentro de uma igreja sem dar atenção à sua família ou sem dar atenção a você mesmo. Mas eu quero te estimular a você também considerar se desgastar na obra dele. Amém? Servir ao Senhor. Dizer, sabe de uma coisa? Eu quero, Senhor. Eu quero entregar os meus dias ao Senhor. Eu quero te servir pelo resto da minha vida. Eu quero ser útil nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento teu para que vidas sejam alcançadas. Muitas pessoas falam o seguinte: se eu não trabalhasse, eu dedicaria minha vida todinha para servir na igreja e para honrar ao Senhor. Essas pessoas acham que só serve ao Senhor quem não trabalha. Mas na verdade, mesmo fazendo tudo o que você faz, se você quiser, ainda cabe algo que pode ser feito para o Senhor. Amém? Nós não deveríamos ter aquele pensamento: a igreja precisa de mim. Nós deveríamos ter aquele pensamento: é uma honra servir ao Senhor. Meu Deus, que honra servir ao Senhor. Que honra, que privilégio Ele me deu de estar servindo a Ele. Quando a gente estuda um pouco dos reinos, eu gosto muito de história, os irmãos sabem, e quando a gente estuda um pouco dos reinos, e estuda principalmente a monarquia no contexto inglês, era uma grande honra servir ao monarca. Simplesmente ser útil ao monarca, ser útil ao rei. As pessoas brigavam por essa posição, sabia disso? Elas não recebiam um centavo, elas simplesmente tinham a oportunidade de servir ao rei. E elas amavam isso, porque elas diziam: eu estou servindo ao rei da Inglaterra, ao rei da Espanha, ao rei de tal lugar. E eu fico pensando, irmãos, na igreja hoje, a igreja brasileira, a igreja de Cristo, e eu preciso falar da nossa realidade, amém? O quanto nós perdemos aquele brilho de servir ao rei, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que no dia a dia de igreja, a gente passa por muitas coisas, não é assim? Muitos desafios. Porque pensa comigo, coloca 500, 300, 100, 50 pessoas num lugar só, cada um pensando coisas diferentes, servindo ao mesmo Deus. Vai dar confusão em algum momento. Vai dar confusão, pode ter certeza. Vai ter um irmão que vai divergir do outro, um irmão vai fofocar um pouquinho ali do outro, né? Mas, irmãos, se você e eu focarmos nessas coisas, nós não iremos servir nem nessa igreja, nem em nenhuma igreja. Eu vi isso no Verbo da Vida há muitos anos, quando eu cheguei no Verbo da Vida, que um pastor disse o seguinte: se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, senão ela deixará de ser perfeita. Porque não existe igreja perfeita, mas nós estamos em um processo de transformação, amém? De transformação. Não existe líder perfeito, não existe pastor perfeito, não existe ovelha perfeita, amém? Nós estamos nesse processo de transformação. Mas nós temos algo em comum, nós temos o mesmo interesse: servir ao rei. Hoje, você tem um pastor que serve na função de pastor. Você serve na sua função de liderança ou de algum departamento aqui da igreja. Mas pode ser que depois você sirva numa função de pastor, pode ser que você sirva em outra função, e assim vai. O que importa é que todos nós estamos servindo ao rei, ao Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero, irmãos, que o seu coração seja inflamado com fervor espiritual, aquecido, para você servir ao Senhor. Agora, não servir como o mundo serve. Como é que o mundo serve? Buscando status, patente e promoção por tempo de serviço.
Mas se o Senhor quiser que você e eu sejamos um servo em uma posição para sempre, devemos ser sempre servos gratos. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor, e foi muito bonita a pregação no início, quando ele estava falando, mas depois me fez considerar se era bíblico ou não. E esse pastor dizia o seguinte: irmãos, você chega aqui como nada, aí você se converte, entra num departamento, vai para o diaconato, aí do diaconato você vai para uma liderança, aí de uma liderança você sobe a patente, você se torna ministro, e você é licenciado, e depois de liderança, ministro, licenciado, e você é ordenado, e depois de liderança, ministro, licenciado, ordenado, e você se torna pastor. Como se Deus trabalhasse com a promoção do mundo, que é aquela patente por tempo de serviço. Não é assim que funciona no reino. No reino, às vezes, quem chegou depois passa na frente. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque Deus lida com algo além de tempo de serviço. Deus lida com algo chamado coração. Este tem 1 ano de serviço na igreja, mas tem um coração alinhado. Este tem 10 anos, mas tem um coração corrompido. O de 1 ano chega, pastor Evandro, e as pessoas falam, mas fulano de tal chegou, agora deve estar dando alguma coisa ao pastor. Com certeza deve estar dando alguma oferta, alguma coisa ao pastor. Por quê? Porque já está fazendo alguma coisa. As pessoas acham que todo mundo está à venda. Mas, irmãos, na obra do Senhor não é assim que funciona, não é por tempo de serviço. Se fosse pelo tempo de serviço no meio militar, eu acho que era para eu ser sargento ou subtenente. Tem alguns irmãos aqui, pelo tempo que os irmãos estão aqui nessa igreja, já era para ser de coronel para lá. Mas não funciona assim no reino de Deus. No reino de Deus funciona com uma moeda. Que moeda é essa? Intenção do coração. Servimos por quê? Fazemos por quê? Amém, irmãos? E aí o Deus que te vê no secreto te recompensa no público. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. E nesse serviço ao Senhor, irmãos, nós estamos querendo ser encontrados fiéis. Por favor, o louvor pode vir. Eu fiz uma oração ao Senhor uma vez. E tem muitas orações que a gente faz que a gente nem lembra mais, né? Mas tem umas que a gente lembra. Lembrei de uma música antiga. Os irmãos ficam rindo com minhas coisas antigas, mas ontem eu vim para o culto de jovens e só ontem me chamaram de velho 3 vezes, viu? Mas vejam, tem uma música que eu ouvi uma vez que diz assim: quem dá se esquece, quem apanha lembra, mas eu não vou me esquecer do que você me fez. Lembra dessa, Val? Lembra não, né? Quem lembra aqui dessa música? Meu Deus. Neidinha. Então, existe oração que a gente faz, que a gente esquece. Mas tem umas que marcam o nosso coração e a gente diz assim, aquela dali eu não esqueço de jeito nenhum. Eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu estava servindo em um sítio a 48 quilômetros de Arco Verde, em um local de acampamento que no meio do nada, não tinha nada, a energia tinha chegado há pouco tempo. A gente ficava lá, a gente ficou lá 7 meses servindo. Tinha uma piscina de 11 metros, quem cavou para colocar a piscina lá foi eu e meu amigo Fernando. Nós cavamos para colocar uma piscina de 11 metros, nós não recebíamos nenhum valor por isso, nós fazíamos de todo o nosso coração. E quem disse que eu só sirvo se receber? É honra servir a Ele. E aí nós estávamos lá servindo nesse local. E eu lembro que eu estava com o meu violão. Esse meu amigo Fernando, ele era metido a cantor. O sonho dele era cantar.
mas não conseguia. Olha, toda vez que ele ia pregar, ele tentava puxar um louvor bem antigo que fala: não há nada que eu queira mais. Aí ele puxava essa música toda vez. É te agradando em tudo. Conhece essa? Conhece também, né, irmão? Sou teu Senhor. Essa aí, amigo. Aleluia. Mais ou menos como ele cantava, desafinado que dói. E aí esse meu amigo começava a cantar essa música todas as vezes. E eu tinha um violão, sabia fazer umas 3 notas, e eu começava no violão também, tengo-lengo, tengo-lengo. E era Chico Rei Paraná, literalmente, né? Era o grupo de louvor desafinado do reino. Só que eu e Fernando, nós tínhamos um coração disponível para servir ao Senhor, mesmo sem saber tocar bem, mesmo sem saber cantar bem. Nós estávamos em um sítio a 48 quilômetros de Arco Verde, servindo a um direcionamento da liderança, que disse: vá para aquele lugar, sirva, pinte a estrutura todinha e fique lá 7 meses. A gente ficou 7 meses num lugar que pessoas não estavam filmando a gente, ninguém tirava foto, ninguém colocava no domingo à noite para aparecer no cartaz da igreja. Nós estávamos lá servindo, irmãos, pintando a estrutura para um acampamento que ia ter, porque aquele lugar era um local que a gente tinha comprado, a igreja tinha comprado. Estávamos organizando a estrutura, estávamos colocando telhas brasileiras, estávamos mexendo em tudo que você imaginar. Numa igreja de 200 pessoas, 2 jovens estavam lá fazendo. Por quê? Porque na hora de servir, a maioria foge. Só ficam os valentes. Amém, Rubinho? Só os valentes ficam. Amém, Cleonaldo? E Carla? Só os valentes ficam. Cadê Hudson? Veio não, né? Só os valentes ficam. Cadê a liderança do evangelismo? Cadê Cláudia e Rosângela? Só os valentes ficam. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pessoal do estacionamento, só os valentes ficam. Das crianças, só os valentes. E os departamentos da igreja sabem muito bem o que eu estou falando. E aí eu lembro que eu estava lá servindo, fazendo tudo isso, e a gente começou a adorar o Senhor. E a gente começou num nível de adoração, independente de saber cantar direito, mas a gente começou a salmodiar o Senhor, a gente começou a adorar o Senhor, e a glória do Senhor veio sobre aquele local. Irmãos, a gente acordava 5 horas da manhã, a gente ia tirar o leite da vaca para fazer o cuscuz com leite. A gente cozinhava lá, servindo ao Senhor, na maior expectativa do que a gente estava fazendo era para o Senhor. Ninguém estava filmando isso. E eu lembro que eu orei ao Senhor, e aqui é a questão que eu estava mencionando. Eu disse: Senhor, só o que eu quero é uma oportunidade de te servir pelo resto da minha vida. Eu não quero ser conhecido, eu não quero títulos, eu não quero cargos. Só o que eu quero, Senhor, é te servir pelo resto da minha vida. E naquele dia, irmãos, o Senhor soprou e disse: levante-se agora e vá nas casas que tem aqui ao redor. Gente, eram casas a 3, 4 quilômetros. Vá e pregue o meu evangelho para as pessoas. E sem liderança de evangelismo, sem a igreja saber, sem nada, 2 jovens, a gente saía de um local e caminhávamos horas para bater na casa das pessoas e dizer: a gente veio falar sobre o amor de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, nós batemos na porta da casa de uma mulher. E quando ela chegou, quando ela veio, eu disse assim: o que é que a senhora tem no seu joelho direito? Que Deus disse que ela estava com um problema. Ela disse: esse joelho aqui eu não consigo dobrar há anos. Eu disse: nós somos enviados de Deus para trazer cura para a senhora. Na autoridade de embaixador do reino celestial, seja curada agora no nome de Jesus. E aquela mulher foi totalmente curada. E ela abriu a casa dela e ela foi salva e convertida pelo Senhor. Depois fomos em outras casas e alcançamos pessoas. Nós passávamos o dia todo, de 5 horas da manhã, trabalhando até 18 horas. Quando era 18 horas a gente fazia a comida, comia alguma coisa, tocava um pouquinho de violão, adorava, ia nas casas à noite. E com o passar do tempo, irmãos, as pessoas começaram a caminhar das suas casas e vir para o local de acampamento.
E nós juntamos mais de 30 pessoas. Fernando cantando desafinado, eu tocando desafinado. E eu lembro como se fosse hoje, o pastor chegou, ele tinha um Hilux, um SW4. Eu lembro que quando ele chegou, ele disse: o que é isso? É uma igreja? Aí eu disse: pastor, todas essas pessoas, elas moram aqui na região. E nós aproveitamos para pregar o evangelho para elas. E elas foram salvas e tiveram suas vidas transformadas. Os 7 meses passaram. Isso nunca foi publicado no domingo à noite da igreja. E nem precisava. Isso não saiu nenhuma divulgação. Mas os céus celebraram as vidas que foram alcançadas. Eu vou falar algo aqui para você. E eu quero que você pense no seu coração em relação ao seu serviço, tá bom? Se Deus quisesse que você servisse a Ele e ninguém nunca mais soubesse, ouvisse falar sobre o que você fez, mesmo assim você continuaria servindo? Ou será que nós só estamos servindo para aparecer? Será que nós estamos fazendo para sermos reconhecidos, vistos e aplaudidos pelos homens? Se Deus desse uma missão para irmos para uma ilha, pregar o evangelho e lá mesmo a gente morrer e ninguém nunca ouvir falar sobre nós, será, irmãos, que nós faríamos isso de todo o nosso coração, ou nós só servimos se tiver uma câmera em cima da gente? Ou nós só servimos se tiver um reconhecimento, um tapinha nas costas do pastor dizendo muito bem? Irmãos, eu quero estimular você nessa noite a ter uma consciência de eternidade, a dizer: sabe de uma coisa, por amor a Ele, eu vou servir, eu vou fazer, mesmo que eu seja esquecido na história, mas eu estou sendo celebrado nos céus. Oh Pai querido, eu quero te amar e eu quero te adorar nessa noite. Eu quero reconhecer a tua presença aqui. E nós queremos entregar todo o nosso coração a ti. Vamos adorar esse louvor que vocês estão dedilhando, por favor. Vamos cantar esse louvor, adorar com este louvor. Ao Deus que me deu tudo. Sei que é você.
toda liderança que há aqui, todos os líderes que estão aqui presentes, venham aqui à frente. Eu quero impor minhas mãos sobre vocês. Algo vai ser aquecido dentro de você. Oh, aleluia, vai ser despertado algo dentro de você. Vai vir uma unção sobre vocês que vai renovar as forças, que vai trazer um novo norte, um novo direcionamento, ou uma paixão por servir a Ele de tal forma que vocês não vão olhar para as tempestades, que vocês não vão olhar para as impossibilidades. Pelo contrário, uma graça abundante vai vir sobre vocês, ideias extraordinárias, uma capacitação celestial, e vocês vão dizer assim: meu Deus, só podia ser o Senhor. Aleluia. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro
Eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vós, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês ficarão maravilhados por causa da minha glória fluindo nesta casa, diz o Senhor. Eu confundirei os sábios. Onde está o sábio com a tua sabedoria? Porque eu confundirei, diz o Senhor. E eu farei algo novo nesse lugar. Uma coisa nova, diz o Senhor. Oh, aleluia, uma coisa nova, diz o Senhor. E pessoas de longe virão para cá para ver essa coisa nova que Deus está fazendo em Paulista. O que é aquilo que está acontecendo naquele lugar? É um avivamento do meu espírito. É um avivamento do meu espírito, trazendo o sobrenatural. Distribuições de dons, curas, prosperidade, sabedoria. Oh, aleluia, aleluia. Antecipações celestiais. Aleluia, aleluia. Uma unção de sabedoria, sabedoria celestial, fluindo desta igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há muitas igrejas Verbo da Vida espalhadas, mas a partir desta casa, desta igreja, haverá um diferencial e uma marca e um ponto de equilíbrio que será conhecido pela sabedoria. E assim como eu fiz nos dias de Salomão, diz o Senhor dos Exércitos, eu atrairei homens sábios, homens grandes, que visitarão aqui para dizer o que é que acontece lá. E muitos desses homens vão trazer dos seus tesouros para esta casa. Porque junto com a sabedoria, diz o Senhor, eu trago prosperidade, graça, unção. Oh, irmão, você pode não estar vendo, mas eu consigo visualizar carros, carros e carros. Pessoas que disseram, eu ouvi falar da sabedoria que reina nesse lugar, e eu vim ver com os meus olhos. Eu, o Senhor, irei atrair homens e mulheres para esta casa, para serem treinados para o ministério. Pessoas que já se diziam prontas precisarão passar por Paulista. E elas vão pegar algo aqui e vão levar para as nações. Pegam e levam. Pegam e levam. Pegam e levam. Como aquela mulher que foi buscar água e encontrou a fonte da vida. E ela pegou, bebeu
e levou para aqueles homens. E eles disseram: visto, pois, que não somente pelo que tu nos dissestes que nós cremos no Messias, mas nós mesmos o vimos e o contemplamos. Guardem essas palavras, meus irmãos, e se preparem para visitas ilustres. Não é somente pessoas que me conhecem, que vêm visitar a igreja do pastor Saulo. Não, não é isso, não é por causa de mim. Não se trata de mim. É por causa de uma sabedoria fluindo nesse lugar, que pessoas vão precisar passar por aqui. Alguns ficam, outros passam. Obrigado, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Alguém que veio para esse lugar hoje e ouviu essa palavra e o teu coração queimou, e você disse assim: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu ainda não sou crente, ou eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero entregar minha vida a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é teu dia, esta é a tua noite. Quem é o primeiro corajoso ou corajosa que vai dizer: sabe de uma coisa, eu quero voltar para Ele, eu quero me reconciliar com Ele, eu quero entregar minha vida a Ele? Existe alguém? Faça um sinal com uma de suas mãos, se existe. Nós queremos orar por você. Ou até em casa mesmo, você assistindo, se você quiser, sinaliza para nós nos comentários que nós queremos orar por você. Aleluia. Todos salvos? Existe alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e quer oração para que você seja cheio do Espírito? Existe alguém? O batismo com o Espírito Santo é para você. Está disponível. É um revestimento de poder, uma capacitação celestial para você ser testemunha poderosa de Jesus. Existe alguém? Todos cheios? Aleluia. Se você estava doente, receba a sua cura agora, no nome de Jesus. Não importa o local da enfermidade, receba agora, no poderoso nome de Jesus, o poder curador alcançando a sua vida agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor que nos sara. Aleluia. Oh, aleluia. Por favor, dirigente, pode vir, senão não acabo.